Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um computador de R$2.000, um computador de entrada. Mas a ideia do vídeo não é só essa, eu quero explicar para vocês o porquê de cada peça, por que elas fazem tanto sentido para esse computador, para que vocês entendam o que vocês estão comprando. Eu juro que não vai ser nada muito complexo, nada muito difícil de entender, nada com termos muito técnicos. Eu quero que você entenda por que eu tô escolhendo essas peças para você, ok? E todos os links vão estar na descrição do vídeo. Para o computador de hoje, a gente vai precisar de placa-mãe, processador, memória RAM, armazenamento, fonte e eu vou indicar alguns gabinetes também, mas fica mais do seu gosto, do que você quiser. O nosso computador não tem placa de vídeo dedicada porque também não cabe no nosso orçamento. Placa-mãe. A gente precisa entender que a placa-mãe é a base do computador, então ela é muito importante mesmo. Ela vai delimitar tudo que a gente pode colocar nesse computador e até futuros upgrades que a gente quiser fazer nele. Como o nosso computador é de R$2.000, o mais indicado é ficar na AMD dentro do M4. Já que processadores com vídeo integrado, que vai ser o foco do vídeo de hoje, com a Intel não faz muito sentido, não fica muito legal, nessa faixa de preço pelo menos. Mais pra frente eu vou mostrar um comparativo pra vocês. Mas sobre a placa-mãe que a gente vai escolher. A gente vai escolher uma placa um pouco mais barata, com bom custo-benefício, e uma A520 já vai servir muito bem pro que a gente tá precisando. Muito importante nesse ponto aqui, existem vários modelos de A520, de várias marcas diferentes, cada marca tem seus modelos, cada modelo tem suas variações, então não escolha qualquer uma, elas são bem diferentes de uma pra outra. Algumas opções pra você evitar de comprar. A 520MK ou a KV2 da Gigabyte, a 520MH da Biostar e a 520M HDV ou HVS da ASRock, são algumas variações que elas têm. São placas ali na faixa dos R$400 mais ou menos, às vezes um pouquinho mais caras, às vezes um pouquinho mais barato, e elas são muito fraquinhas mesmo. Dependendo do processador que você escolher, quanto mais tenso ele for, mais a placa-mãe esquenta ali no VRM. E se essa temperatura fica muito alta, fica inutilizável, até diminuindo o tempo de vida do seu computador ou podendo queimar a sua placa-mãe. E essas placas que eu falei, elas esquentam bastante com processadores muito simples. Elas ficam acima de 70 graus com processadores como o Ryzen 5600, 5600G, a KV2, por exemplo, quase bateu 100 graus com 5600X. Pra você ter uma ideia, até 70 e poucos graus é uma temperatura tranquila, razoável, abaixo disso é muito tranquilo. Nos 80 já é bom começar a ficar de olho, e passou disso já não é maneiro não, aí já é preocupante. Então, como ela chegou quase nos 100 graus com um processador como o 5600X, dá pra ver que ela é bem fraquinha pelo preço que ela cobra. Ao invés dessas placas, tem a A520M A Pro da MSI, inclusive eu uso uma. Também fica na mesma faixa de preço dos R$400. Em promoções, dá pra pegar abaixo dos 400, no meu grupo de promoções já apareceu por 380 e pouquinho, recentemente. Ela com 5600X, onde a KV2 quase bateu 100 graus no VRM, isso em jogos, porque em renderização ela passou dos 100 graus. A 520M A Pro ficou na faixa dos 60 graus. Com o Ryzen 7 5600X, a KV2 beirou os 100 graus, e a 520M A Pro ficou ali tranquila nos 60 graus também. Inclusive, ela aguentou um 5800X 3D. Claro, não é a melhor indicação de placa para um processador desse, já era melhor de uma B550 se você quer um processador assim, mas é insano que ela aguentou pelo precinho dela. Ou seja, com preços muito próximos, você tem opções bem melhores. E é uma placa que disponibiliza bastante upgrade de processador, então é bem melhor. Uma segunda opção legal também é a da ASUS, a 520MA. Ela fica ali nos 430, 450 reais. Ela faz basicamente a mesma coisa, praticamente as mesmas temperaturas, mas eu iria nela pelos seguintes fatores. Primeiro, ela é um pouco mais bonitinha, porque a Pro é bem feinha. Ela já tem USB 3.2 e conector VGA, caso você precise. Isso é muito bom para quem vai ficar no vídeo integrado, já que você precisa das conexões da placa-mãe. Inclusive, eu passei por esse problema. Meu monitor era conexão VGA e eu não tinha na 520M Pro. Foi um pequeno probleminha que eu tive que resolver comprando um cabo. Então verifique o seu monitor antes de comprar a sua placa, mas se não é o seu caso, vai na que tiver mais barato mesmo. Tem gente que prefere já ir de B550, pensando em futuros upgrades, já ter conexões 4.0 para placa de vídeo, SSD. Você pode sim fazer isso, só ver direitinho o suporte para os processadores de BIOS, mas você tem que ter ideia que elas são o dobro do preço, são bem mais caras. Então, como elas são bem mais caras, vão extrapolar o nosso orçamento, eu não vou tratar sobre elas no vídeo de hoje. Só para você ter uma ideia que você pode pegar essa placa e montar um kit um pouquinho mais básico para depois dar um upgrade melhor ainda. Mas, como não é o caso do vídeo, depois a gente fala sobre isso. Armazenamento. O que muita gente não sabe quando tá começando é que o armazenamento também traz mais velocidade pro seu computador. Não só ter mais armazenamento, mas o que tá armazenando os seus dados. Por exemplo, um SSD é mais rápido que um HD, bem mais rápido, o que deixa tudo bem mais rápido, desde ligar o seu computador até abrir alguns seus joguinhos. Então evite colocar HD para deixar o computador mais rápido. Para SSD tem o SATA e o NVMe. O SATA é um pouco mais barato, mas ele também é mais devagar, e tem o NVMe, que ele é um pouco mais caro, só que um pouco mais rápido. Hoje em dia você já consegue encontrar alguns modelos em preços bem parecidos do SATA e o NVMe, vai depender do que você conseguir encontrar.
entrar, o que muitas das vezes tem tornado o SATA uma opção um pouco fora de sentido, principalmente para quem tem uma placa com entrada NVMe. Para você ter uma ideia, eu tenho os dois modelos, o SATA e o NVMe, um SD SATA de 480 GB da MSI, na faixa dos 200 e poucos reais, e ele tem 450 MB de gravação por segundo. Mais recentemente eu comprei o da Kingston, o NV3, que ele tem 6.000 MB de leitura e 1 TB de armazenamento. Ele apareceu por R$328 no meu grupo de promoções, que é um preço excelente para ele. Então, por R$100 a mais ou menos, eu peguei o dobro de armazenamento e muito mais rápido. Se você fizer uma relação de custo-benefício, ele fica até mais barato que o SD SATA. Um adendo, esse NV3 é 4.0, isso aqui é bem importante. A minha placa-mãe, por exemplo, tem PCI 3.0, o que limita a velocidade do SSD. Então nem faz muito sentido eu pegar esse NV3 para minha placa. Mas eu peguei porque ele estava bem mais barato até que um 3.0. Então tem como usar PCIs diferentes, mas vai ter uma limitaçãozinha. O importante mesmo é ter uma boa velocidade, um bom preço e uma qualidade decente pelo valor que ele cobra. Não adianta ser muito barato e ele ser uma porcaria e durar muito pouco tempo. E se um dia eu trocar minha placa-mãe para uma B550, por exemplo, que já tem PCI 4.0, ele vai servir perfeitamente também. Para o nosso computador, você pode pegar esse mesmo que eu peguei, lembre-se que vai ter essa limitaçãozinha, então se você não quer essa limitação, pega um SSD 3.0. Se você quiser um pouco mais barato, aí você pega 500 GB, 480, o que você encontrar. Tem o NV3 que eu citei, o NV2 também da Kingston, que é a versão 3.0 dele, de 3.500 MB de gravação. Esse da Alexa, que é 3.0, e tem um preço muito bom também. Também tem opções mais top de linha, que vão, durar anos aí contigo, sem problema nenhum. Muita qualidade, tecnologias melhores, mantém mais tempo e uma boa velocidade de gravação, temperaturas melhores também, só que eles são bem mais caros. Se você quiser pegar, é uma ótima opção, não tem problema nenhum, mas não vai encaixar no nosso orçamento, então eu não vou citar eles no vídeo de hoje. Pro processador, tem uma baita opção, bem famosinha, que é o Ryzen 5 5600 GT, inclusive eu uso um. Tô montando meu kit. O 5600 GT é uma versão um pouco mais fraquinha do 5600, só que tendo vídeo integrado. Ele tem 6 núcleos, 12 threads, 3.6 GHz de frequência, e a maior diferença pro 5600, tirando o vídeo integrado, é que ele tem metade do cache L3, a memória do processador, o que torna ele mais fraco que o 5600. Mas a gente tá escolhendo ele por causa do vídeo integrado, então ele vale muito a pena pelo que a gente quer. Ele vai economizar bastante dinheiro de uma placa de vídeo. Com o 5600, a gente teria que colocar obrigatoriamente uma placa de vídeo para dar imagem, e com o 500 GT a gente não precisa fazer isso. Lógico que não vai ter o mesmo desempenho absurdo de uma placa de vídeo, mas já ajuda bastante, dá pra rodar muita coisa. Claro, não no Ultra, em 4K, mas em 1080p no baixo a maioria dos jogos. Pra você que não liga tanto pra resolução e só quer jogar o jogo mesmo, dá pra baixar mais ainda a resolução e aí você consegue rodar quase que tudo mesmo. E até em maiores médias de FPS. Mas em 1080p no baixo ele já roda Red Dead 2, Fortnite, inclusive eu jogava bastante Fortnite pra fazer uns vídeos de teste. Já roda GTA V também muito bem. A minha dica pros jogos mais pesadinhos é você abaixar a qualidade para ter uma média mais tranquila de FPS. Marvel Rivals, por exemplo, eu jogo em 720p para ter aquela média mais tranquilinha. Mas para jogos mais tranquilos ainda, como Indies, LoL, Dota, jogos assim, cara, ele tira de letra. Mas o meu conselho é você assistir alguns reviews de jogos desse processador, principalmente os que você quer jogar, para ter certeza se ele vai aguentar o que você quer. E lógico, se você quer algo mais potente, também você pode fazer um upgrade mais para frente nele. E depois eu falo disso nesse vídeo. Em questão de preço, ele fica mais ou menos ali nos R$800. Em promoções aparece por 700 e pouco, mais ou menos. E nessa faixa, com vídeo integrado, cara, é a melhor opção. Eu vejo algumas pessoas falando do Ryzen 7 5700G, mas sinceramente, eu não vejo grande diferença dele pro 500 GT pra justificar um preço tão distante. Em jogos, que é o meu público, né, ele tem praticamente a mesma média de FPS. Uma placa de vídeo dedicada também não vai mudar muita coisa, mesma média praticamente. Algumas pessoas alegam por ter mais 2 núcleos, que ele vai ter um desempenho muito maior para trabalho, mas ele ainda tem um problema de manter a mesma memória caixa L3. Então, pensando em softwares de música que exigem bastante do processador, aí sim, talvez faça sentido o 5700G, mas ele ainda custa R$1.100, cara. Em promoções, que ele aparece por R$900, aí já faz mais sentido, já é uma opção mais legal, mas em preços normais, eu guardaria esses R$300 de diferença para juntar para uma placa de vídeo mais para frente. Toda placa de vídeo tem uma memória chamada VRAM, mas o nosso vídeo integrado do processador não tem uma própria memória, então ele precisa usar a memória RAM do seu computador. Sim, a que você compra e encaixa ali. O que pode ser um problema se você tiver pouca memória RAM. Por exemplo, se você tem 8 GB de RAM, ele vai ali pegar 2 GB para ele usar, e o seu computador fica apenas com 6, ou seja, é pouco para o processador
e pouco pro seu computador, então acaba ficando lento. Então a dica é começar já com 16 GB de RAM para evitar esse problema. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode ir com 32 GB, principalmente se você aproveitar uma baita promoção. Você também consegue mudar quanto GB o processador vai usar para ver RAM. Então se você tiver 32 GB, você consegue disponibilizar um pouquinho a mais para ele, o que é uma opção legal. Falando nelas, memória RAM é uma das coisas um pouquinho mais simples do computador na hora de escolher. É muito azar para você ter problema com elas, ou uma marca muito ruim também, né? Além de começar com 16 GB de RAM, use 2 pentes de 8 ao invés de apenas um de 16 GB, ou 2 de 16 ao invés de um de 32, para que elas trabalhem em Dual Channel, que é uma tecnologia que vai fazer o computador poder acessar as duas memórias ao mesmo tempo, trazendo mais desempenho e velocidade. Também dê preferência em comprar 2 pentes do mesmo modelo, para evitar qualquer tipo de compatibilidade. Hoje em dia é um pouco mais difícil acontecer isso, mas é bom evitar. Tem marca por aí que tem compatibilidade até com o mesmo modelo. E elas precisam ser DDR4, se for DDR diferente da placa-mãe não vai encaixar. E 3200 MHz tem sido o maior custo-benefício do DDR4, é uma boa frequência e não tá tão caro. Você não vai sentir uma diferença tão grande pegando 3600 MHz e ainda vai pagar um pouco a mais. Tem algumas marcas de confiança aí no mercado nacional que eu gosto bastante: XPG, Kingston, Adata, Corsair, Crucial são marcas muito boas que estão bastante tempo no mercado. Das do AliExpress eu gosto também da Juro e da Asgard, inclusive eu peguei algumas da Asgard recentemente. Mas no mercado nacional, com um preço bem interessante, tem as Kingston Fury, ou Kingston Fury, eu não sei como que pronuncia. E também tem a XPG Game Mix. Um kit de 16 GB, 2 pentes de 8, né, ficam ali mais ou menos uns R$300. E 32 GB já vai ficar ali pros R$500. Depende da promoção ou do modelo que você encontrar, mas mais ou menos nesse preço já tá bom demais. Pra fonte do nosso computador, aqui você tem que esquecer a ideia de economizar dinheiro. Claro, você não vai pegar o melhor produto com um preço mais caro, mas pegar alguma fonte minimamente decente para evitar qualquer problema, cara. Já que fontes mais baratinhas, né, fontes mais furrequinhas, elas têm uma chance muito grande de dar um problema no seu computador por completo. Eu digo pode, porque não é 100% certeza que elas vão queimar o seu computador. Eu mesmo já usei fontes mais ou menos que queimaram, mas não mataram meu computador por completo, só elas foram sozinhas. Então, eu indico que você pegue uma fonte minimamente decente para evitar qualquer tipo de problema desse tipo. Porque às vezes você paga mais barato numa fonte e acaba pagando mais caro no computador como completo, se é que você me entende. Principalmente fugir de marcas white label, que são marcas que elas não produzem suas próprias fontes, mas sim compram de outra fabricante e depois só colocam o selo delas por cima. E normalmente essas marcas usam componentes bem mais baratinhos, mais fraquinhos, que são de excelência e com muita qualidade. Tem algumas white labels um pouco melhores que as outras, mas normalmente são farinha do mesmo pacote genérico. Eu prefiro evitar, muito também porque os preços delas nem são tão diferentes assim. Uma fonte 600 watts da Super Frame, que é uma marca white label, tá ali nos R$290, e uma da Cooler Master tá 320, e a Cooler Master é uma marca muito boa. Então, por R$30 de diferença, você tem uma fonte confiável e uma fonte não confiável. Uma fonte muito conhecida no mercado é a MC Mag A650BN. Recentemente ela passou por algumas polêmicas de trocar alguns componentes, mas ainda assim é uma ótima opção custo-benefício, é uma das queridinhas do mercado, eu gosto bastante dela também, e sempre tá um preço muito bom e aparecendo em boas promoções também. Pro nosso computador, você pode pegar uma de 500 watts mesmo que tá tranquilo. Claro, se você pensa em futuros upgrades, você pode pegar um pouquinho mais, ali nos 650 watts tá ótimo. Marcas para indicar para vocês é um pouquinho difícil, já que não depende só da marca, e sim cada modelo. Existem marcas que têm fontes muito boas e outras muito simples, então depende um pouquinho. Mas tem algumas marcas que trabalham com um mínimo de qualidade, então eu vou indicar mais essas, beleza? Mas sempre fica atento ao modelo. Corsair, XPG, Cooler Master, MSI, EVGA são marcas assim que fazem boas fontes de qualidade, entregam bons desempenhos. Então fica a minha indicação dessas marcas aí para vocês, beleza? Para gabinete vai ficar mais do seu gosto, então eu vou trazer uma recomendação aqui pra vocês, já que é muito difícil ter problema com o gabinete, só se você comprar de um tamanho errado mesmo, principalmente pra um computador de R$2.000, que é bem mais tranquilo, não tem uma placa de vídeo pra deixar mais bagunçado, né, nessa questão de tamanho, e também não é um computador que esquenta tanto, então você não vai precisar de um airflow sinistro para ele funcionar bem. O problema mesmo tá em gabinetes muito fechados, principalmente para regiões mais quentes. Isso pode ser um problema bem grande, já que eles não têm um bom fluxo de ar, tipo esses que tem um vidro na frente, então eles tampam o fluxo de ar, atrapalhando o ar passar, tipo esse Rise Mode Glass, ou como conhecido, forninho. A minha dica para vocês é procurar modelos que tem mesh na frente, que é uma telinha que permite o ar passar e ainda dá uma seguradinha em poeira. Inclusive, procure gabinetes que tem um filtro de poeira, isso ajuda bastante. Se você quiser algo mais simples, modelos ali de 250 já servem bem, tipo esse Game Max Defender. Se você quer algo mais bonito, mais caprichado, para deixar o setup uma maravilha, aí você vai ter que desembolsar um pouquinho a mais. Para um futuro upgrade para esse kit, uma RX 6600
é top demais, cara. Uma placa de vídeo ali nos R$ 1.400, mais ou menos. Em promoções você encontra ali na faixa dos 1.200 e pouquinho, 1.300. E cara, com ela você vai conseguir jogar de tudo. Claro que ainda não no Ultra, em 4K, mas pra 1080p ela serve bem demais. Jogos ali no alto, até no Ultra. Red Dead 2, por exemplo, que antes ficava tudo no mínimo a 30 FPS. Agora roda tudo no Ultra em 1080p, nos 80 FPS. Já roda Cyberpunk bem também. É uma baita plaquinha pra você comprar nesse ano de 2025. Talvez pro próximo ano, final desse ano, a gente começa a ver ela sumindo do mercado. E a nossa opção talvez seja uma RX 7600 mais pra frente. Com essa nova geração chegando, as antigas vão começando a sumir mais. Então, enquanto há tempo, vamos aproveitando essa placa boa pra caramba. Então, o nosso kit ficou da seguinte forma: Ryzen 5 5500 GT, A520MA Pro, 16 GB de RAM, DDR4, 3200 MHz, fonte de 500 watts pra cima, de marca boa, SSD NVMe de 512 GB e gabinete eu vou deixar mais da sua preferência, o que você achar bonito e o que você quiser colocar nele, beleza? E pro nosso upgrade, uma RX 6600, mas pro futuro, plaquinha top demais. Na minha planilha de orçamentos, atualmente esse kit tá 2.200, ele deu uma subidinha aí pro último mês, mas normalmente ele fica na faixa de R$ 2.000, às vezes 1.900 e pouquinho, mas na faixa de 2.000 é mais seguro esse valor. E lembrando que o preço total vai ter algumas variações dependendo do frete para onde você mora, se você pegar parcelado dependendo da loja. Tem lugares como Amazon, Shopee, que tem 12 vezes sem juros, 10 vezes sem juros, lojas assim como Pichau, Terabyte, que não tem muita sua opção. Algumas tem frete grátis dependendo da região, então depende, né? Deu pra perceber que o valor pode variar, mas vai ficar mais ou menos nessa faixa ali dos 2.200, dependendo se morar 2.300, 400, por aí. Mas pro vídeo de hoje é isso, muito obrigado por ter assistido, espero você aqui numa próxima. A planilha e os demais links vão estar aí na descrição, e é isso, tchau!